Mesma Bíblia, mesmo Sociedade Bíblica do Brasil, já alterou o texto e não aparece mais de um dos chifres, mas aparece de um deles, de um dos 4 ventos da terra. Saiu um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe deste exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e o que fez? Prosperou. Aqui nesta visão temos a descrição da atuação do chifre pequeno, o símbolo da Igreja Católica Apostólica Romana, que durante 1260 anos fez essas coisas, trouxe trevas morais, espirituais, intelectuais sobre todo o planeta. Vocês sabem, até nas escolas durante muito tempo, a chamada Idade Média foi também chamada de Idade das Trevas, porque não houve progresso nas ciências, nem nas artes, e nem tampouco na teologia. A igreja monopolizou a cultura, o pensamento de todo o campo da terra, especialmente no mundo civilizado. Não alcançou aqui na época ainda, senão a partir de 1500, todo o planeta, porque os protestantes chegaram antes, como foi no caso dos Estados Unidos. Mas imagine aí o que ele fez. Esse chifre pequeno não visou conquista de territórios, de terrenos, à semelhança dos impérios mundiais, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. O chifre pequeno, que é cria do Império Romano, é o sobrevivente do Império Romano, é o legado pagão religioso do Império Romano. O chifre pequeno se torna um instrumento que Satanás vai ter para ser uma igreja. Ele diz que a igreja é de Jesus, mas é uma igreja de Satanás. Por meio dos papas e todos os aliados a ele, Satanás montou um forte esquema de destruição da verdade. Uma igreja para concorrer com a igreja de Cristo. Assim como a igreja de Cristo, o reino de Deus, não conquista territórios, mas o coração humano na batalha entre o bem e o mal, assim também a igreja de Satanás se expandiu para conquistar territórios, para obter o domínio das mentes, da cultura, para influenciar na arte, como disse, na parte intelectual e, claro, principalmente na parte espiritual. E por isso que é dito que lançou o exército, se engrandeceu tanto que alcançou o exército do céu, ou seja, atingiu Deus ao atingir o seu povo, mexeu com as coisas espirituais. E também lançou por terra alguns desse exército. Alguns desses filhos de Deus foram mortos. E também das estrelas. As estrelas estão relacionadas com mensageiros, com os servos de Deus, aqui os líderes da igreja. E os pisou com os pés. E aí veja, ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Nesse sistema religioso, Jesus é rejeitado, descartado. É apenas uma figura que aparece de forma a perder a sua identidade. Ele não tem um nome, ele não é o Filho de Deus, ele não é o Salvador do mundo. Ele é Senhor dos Paz, Senhor do Bonfim, Bom Jesus, Menino Jesus. Esses nomes todos tem na Bahia aí, vários nomes. Agora Deus é divino, Pai eterno, e é um monte de nome para confundir as cabeças, para ser mais um no panteão de 1000 deuses, juntamente com Maria, com João, com Pedro, com Paulo. Eles colocam Jesus na lista de pessoas comuns e dão vários nomes a esse Jesus para desmoralizar o nome de Cristo.
Jesus não é o nome honrado, Jesus não é o Deus honrado nessa igreja, nesse sistema religioso. O Deus desse sistema religioso é uma deusa, é como os pagãos adoravam a rainha do céu, como os israelitas por um tempo adoraram a divindade chamada rainha dos céus, e como os adoradores de Éfeso adoravam a deusa Diana, assim hoje os adeptos desse sistema adoram essa deusa que por o nome de Maria pretende ser a mãe de Jesus. E eles, como idólatras do que o ser humano potencialmente é para adorar ídolos, Satanás encontrou no coração humano um espaço aberto para expandir o seu sistema nefasto, destruidor, deletério, mortal, que se espalha por todo o globo terrestre com trevas, com engano, com mentira. E a obra é tão grande que diz a Bíblia que tirou de Cristo o sacrifício diário. A expressão sacrifício diário aqui, tamid, no Antigo Testamento, era uma referência ao sacrifício que acontecia pela manhã e pela tarde no santuário terrestre, que apontava Cristo como Salvador. Então era o dever da igreja cristã apresentar Jesus para tirar o pecado do mundo. Mas Cristo foi banido das discussões, Cristo foi tirado de cena e foi trazido a imagem, a figura de Maria. E também foi levantada a indulgência, a venda de favores como meio de se obter salvação. Vocês devem ler esse livro o mais rápido. Essa semana mesmo, leiam esses primeiros 5 capítulos desse livro para vocês entenderem isso. E até hoje, Jesus não é bem-vindo naquela igreja, que não é igreja, é uma agência satânica. Não estou dizendo que os membros da igreja são satânicos. Lá estão minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos, muitos fiéis, muitos sinceros, muitos mais crentes do que muitos crentes. Eles não são do demônio. Porém, o sistema é diabólico. É um projeto satânico para enganar pessoas, para levar pessoas a tirarem os olhos de Cristo e olharem para as outras coisas, a criação, a criatura, em vez de olhar para o Criador. E até hoje ainda dizem: peça à mãe que o filho atende. Ainda levanta a bandeira bem alta e avisa para os crentes: tudo com Jesus, nada sem Maria. Então, assim, eu até sigo Jesus, desde que seja, se for com minha Maria do lado, com meu tudo. Então, a profecia falava desse sistema que ia surgir. E fala ainda que o exército foi entregue com um sacrifício diário, acabou tudo, acabaram os mensageiros de Deus, acabou a mensagem de salvação, de acordo com Apocalipse 13. A igreja ficou no deserto, ou seja, em locais não habitados, nos anos da terra, como o caso dos valdenses, nas cavernas, nas catacumbas. As pessoas fugiram, a igreja verdadeira desapareceu e a falsa igreja crescia no mundo, se alastrou, tudo o que fez prosperou, é dono de tudo, é dono do sistema de televisão, de rádio, dos jornais, do mundo inteiro. Todos os dias às 6 da tarde, 99% das emissoras de rádio do mundo vão tocar uma música de louvor a Maria. Tudo que fez prosperou, tudo deu certo para eles. Toda a cidade tem uma igreja para eles, que a prefeitura dá um terreno na praça, no centro, uma praça enorme para eles. É a igreja de cada cidade, é a deusa de cada cidade, é a padroeira de cada cidade, de vários países. Um sistema bem elaborado para arruinar e destruir a religião do céu. E Daniel está vendo isso. Daniel está vendo esse processo todo, ele fazendo isso, fazendo um estrago desse. E aí na visão ele tem 2 santos dialogando, e um pergunta assim: vem cá, bicho, até quando vai ficar assim? Se nós vimos outros textos nos Salmos que se referiam a um evento pontual,
Há um período que durou 50 anos, 100 anos, a vida daqueles que se queixaram, na vida do profeta Abacuque, na vida de Davi, tiveram suas queixas até quando? Se foi um evento que atingia apenas a região do país israelita, agora em Daniel é diferente. Em Daniel, nós estamos diante de um evento que envolve todo o planeta e que parece não ter fim. O Chile pequeno está fazendo isso, a igreja de Roma está fazendo isso com a igreja da terra, arruinando o evangelho, desvirtuando o caráter de Deus, porque quando surge o iluminismo e o povo rejeita aquele Deus, em certo sentido aquele povo estava certo, Nietzsche estava certo. Eu teria dito mesmo, esse Deus aí eu não quero. O Deus que a igreja católica apresentou para o mundo é o Deus que eu não quero e você não quer. Por isso que muitas pessoas, sem ter o conhecimento do verdadeiro Deus, rejeitaram para sempre. Porque aquela religião era mortal, aquela religião era deletéria, aquela religião era de trevas. Não propõe o céu, quer fazer a si mesma, quer fazer um céu de si mesmo. A igreja quer ser um céu de si mesmo, é um fim em si mesmo. Não fala de conversão, não fala de santificação, não fala de obediência a mandamentos. Você sabe, modificou a lei de Deus, modificou toda a forma de culto e se opõe a tudo que é objeto de culto, se opõe tudo com o que é Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no lugar de Deus como se fosse o próprio Deus e dizer quem é santo, quem não é, quem vai para o céu e quem não é. Então está indignado, está em angústia, e o anjo pergunta: meu irmão, e Deus vai deixar isso aí? E vai ficar de braços cruzados? E vai ficar olhando? E vai deixar o perverso fazer isso? Babilônia. E o anjo respondeu: rapaz, isso aí vai ficar até 2.300 tardes e manhãs. Essa pergunta, até quando, tem um desdobramento em 3. Ela vai para um desdobramento em 3 perguntas. A primeira é: até quando Deus ficará sem agir? Vai ficar de braços cruzados? E a resposta: até 2.300 tardes e manhãs. Como nós sabemos, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos, que terminaram em 1844. Isso significa dizer que Deus ficou, entre aspas, de braços cruzados, sem agir, até 1844, e deixou o diabo pintar e bordar na terra. A segunda pergunta é: por que ele não agiu? E a terceira pergunta é: o que ele iria fazer quando resolvesse agir? Então, próximo slide. A gente tem aí, já falamos, todos teriam que esperar. Então, 1844 não foi o ano do desapontamento. Eu não quero mais que vocês digam aí, foi o ano do desapontamento. Essa é uma expressão de derrota, de rebaixamento, de humilhação. 1844 não é ano de derrota e não tem relação direta com a igreja propriamente dita, a igreja adventista do sétimo dia. 1844 foi um ano em que alguns cristãos de várias denominações religiosas, cristãos sinceros, porque a igreja adventista não é a igreja para produzir cristão sincero, é Deus que produz cristão sincero pelo seu Espírito, aqueles que querem. Havia cristãos sinceros que não eram guardadores de sábado, que estavam sendo enganados, que eram frutos da reforma protestante. Esses cristãos creram na bela pregação de Guilherme Miller. Deus permitiu que acontecesse essa frustração, mas os fiéis e sinceros permaneceram. 1844 é o ano em que Deus descruza o braço e resolve agir. 1844 é o ano da glória, é o ano da vitória. Aleluia! Deus começou o julgamento. Agora vocês que fizeram isso com o povo de Deus vão saber, porque Deus começou o julgamento da terra.
E aqui está uma segunda resposta, na segunda pergunta. Por que Deus estava esse tempo todo sem agir? Porque não se tratava do julgamento da nação israelita, não se tratava do julgamento de um indivíduo, não se tratava do julgamento de um fato, de um incidente, de um episódio. Se trata do julgamento da terra, o julgamento final. Deus não está aqui nesse julgamento de Mateus 44, preparando o dia de descer fogo do céu sobre a cidade de Roma para destruir a besta, o falso profeta. Deus está concluindo a obra da redenção, que começou desde a fundação do mundo, que foi simbolizada, tipificada com o cordeiro que foi morto no Éden, foi consumada com a morte do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, e agora está sendo ratificada a cada dia no ministério de Cristo, no santuário celestial, e agora está para ser feito finalmente o julgamento final, para retribuir cada um segundo suas obras. Então Deus tinha que esperar, porque afinal de contas Ele está formando um reino das pessoas mais nobres que já viveram nessa terra. Ele precisa muitas vezes esperar por pessoas. Ele precisa esperar primeiro porque alguns de nós precisamos de tempo. Alguns só conseguirão depois de muito tempo de espera. Outros só terão oportunidade depois de muito tempo. Muitas pessoas só ouvirão o Evangelho já aos 90, aos 99 anos. Ainda hoje, talvez você na internet assista que nesse final de semana pessoas tenham sido batizadas aos 80, aos 90 anos. Porque Deus é longânimo, Deus é paciente, Ele não pode pôr fim na história enquanto pessoas ainda não se converteram de verdade. Enquanto que existem membros da sua própria igreja que ainda não estão aptos para dar o reino de Deus. Já pode colocar a música de apelo, aquela música, aquele som. Deus está formando um reino de homens e mulheres de caráter nobre. No reino de Deus não haverá covardes, não haverá adúlteros, não haverá mentirosos, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem roubadores, nem feiticeiros, nem mentirosos, nem glutões. Deus está dando tempo para que todos aqueles que eram essas coisas, os que estão sendo essas coisas, se corrijam, porque quando fechar, fechará para sempre. E Ele precisa de tempo. Não pode deixar por favor, o slide. E deixa só organizado. Eu estou no segundo tópico ainda. Por que que Deus demorou de agir? Por que que Ele demora de agir? Porque Ele é paciente, Ele não pode agir para perder vocês, não pode agir para me perder, não pode agir para perder muita gente. Ele precisa esperar. Ele esperou por mim até 1996, quando muitos já estavam dizendo breve Jesus voltará. Muitos esperavam Cristo voltar no ano 2000. Ele esperou, já passaram 23 anos, porque muitos não foram alcançados ainda, muitos não decidiram ainda, e Ele é paciente e longânimo. E muitos já entraram, muitos já estão batizados, mas ainda não estão convertidos, ainda não tiveram encontro com Cristo como Nicodemos, ainda não nasceram da água e do Espírito, até nasceram da água, mas ainda não nasceram do Espírito. E não vai para o céu se Cristo voltar amanhã. Você sabe uma coisa que vai excluir alguns adventistas do céu? Indolência, preguiça. No livro Parábola de Jesus, na página 280, diz assim, no penúltimo parágrafo: não existe nenhuma pessoa verdadeiramente convertida que viva uma vida de inatividade. Aí ela fala assim: não é possível a gente escorregar para dentro do céu, nós temos que nos esforçar no desenvolvimento do nosso caráter para entrarmos lá. E ela concluiu o parágrafo dizendo assim: quem não contribui, quem não coopera com Deus aqui na terra, não vai cooperar com Deus no céu. Então não é seguro levar alguém para lá, alguém assim para lá.
Os pecados que julgamos pequenos são os mais perigosos, porque a gente não os vê. Quando a pessoa comete um adultério, você vê, pequei contra o Senhor, aí se arrepende, chora e conserta. As coisas pequenas, aquela da lista de Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17, glutonaria, bebedice, facção, orgia, porfias, inveja, ciúme, tudo presente nos crentes hoje. Facção, cheio de crente dividido, crente que não se fala, porfias, inveja, ciúme, desejo de supremacia, tudo presente na igreja hoje, até no meio dos pastores, especialmente desejo de supremacia. Cristo ainda não está habitando no coração que ainda tem essas coisas. No parábola de Jesus, agora a página 402, diz assim: somente quando o egoísmo estiver morto, banido todo o desejo de supremacia, e o amor estiver tornando a vida fragrante, transbordando, somente então pode-se dizer que está Cristo habitando em nós e que podemos ser reconhecidos como cooperadores de Deus. Somente. Quando é que um crente pode receber a informação, confirmar de que Cristo está habitando no seu coração e que você é um cooperador de Deus? Somente quando o egoísmo estiver morto e estiver banido o desejo de supremacia e o amor estiver tornando a vida fragrante. Você pensa que já tem resolvido o seu problema porque passou a guardar o sábado? Porque deixou o corpo? Os funcionários públicos também não trabalham no sábado. O pessoal de Correio, de Banco do Brasil, Bradesco, não trabalham no sábado. Juízes não trabalham no sábado. E a terceira e a última pergunta é: por que, como é que... Não, volta, termina isso aí. A terceira pergunta, a gente queria saber o seguinte: o que Deus ia fazer quando começasse a agir, quando descruzasse os braços? A gente pensa o quê? Vem fogo e começa a matar os papas, destruir esses desgraçados, os falsos profetas que estão aí pregando e enganando o povo. Isso aí foi naqueles casos de juízos locais, em um ponto da história. A gente viu isso, não foi isso? Naquele, nos reis aí que se levantavam contra o povo de Deus, fazia, o juízo vinha, não era assim que fazia isso? Na hora. Na hora. Mas aí não era julgamento da salvação. Alguns daqueles que morreram no juízo de Deus poderão ter sido salvos. Por exemplo, Uzá foi morto porque tocou na arca, mas pode ser que seja salvo. Não há nem informação de que ele morreu perdido. Recebeu o castigo, o juízo, mas pode ter sido salvo. Sansão recebeu o castigo, morreu, mas pode ter, mas morreu salvo, está na galeria dos heróis da fé. Agora o assunto aqui é outro. Aqui é determinante, é o juízo final de todo o planeta Terra, o julgamento da história do pecado que entrou, maculou a história do universo e atingiu o planeta Terra. Então Deus não vai fazer isso na história deles. Precisou tempo, né? Deus, a sua longanimidade já se vão mais de 6.000 anos de espera. E agora ele vai agir diferente. Ele não age para destruir os opressores. Ele vai agir para exaltar os que foram oprimidos. Os perseguidos serão honrados. Os humilhados serão agora exaltados. E o que está começando, o que começou em 1844, foi o quê? O juízo para se verificar quem pode ser salvo. Vamos ler esse texto juntos aqui. Veja esse texto aqui, Príncipe, por favor. Do grande conflito, página 483. Não vai estar nessa paginação aqui desse livro. Esse livro deve estar na página 200 e pouco. Esse livro da página 483 é a versão que tem 700 páginas. Você pode dar uma olhada depois aqui sobre o juízo. Capítulo... É o capítulo 28, eu me lembro. É o capítulo 28. Isso, pode olhar aqui, ó. Tudo o que você precisa saber. Está bem resumido, só tem 4 ou 5 páginas. Capítulo 28, dessa versão daqui. Isso aqui não é para você não. Isso aqui é mingauzinho que você vai dar na rua. Você já come mocotó, pega o livrão de 700 páginas e lê aquele troço lá, sublinha no seu celular.
Leia comigo. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passado em revista perante Deus a vida de todos quem? Os que creram. Os que creram em Jesus. Porque o julgamento dos ímpios